Bom dia, meus queridos. Estamos novamente de volta ao templo. Passamos mais um período recolhidos em casa e novamente estamos aqui. Eu penso que estar no templo, né, principalmente em momentos de muita dificuldade, como que a gente tem passado, né, nos últimos tempos, então eu penso que estar no templo, ele não determina a nossa proximidade com Deus, de forma alguma determina a nossa salvação em Cristo, mas tem alguns valores que são indispensáveis para a nossa vida. Estar no templo, eu penso que é uma das maneiras de identificar e reconhecer quem é Deus. E Deus é o Senhor do templo. Deus é o nosso Criador. Deus, através de Jesus, instituiu o templo para que nós nos reuníssemos. Deus é quem organizou e desejou a comunhão. Então, estar no templo é reconhecer quem é Deus. Mas estar no templo também é reconhecer quem somos nós. E se Deus é o Senhor, se Deus é o Criador, se Deus foi quem instituiu o templo para nós congregarmos, nós somos a parte frágil. Nós somos a parte dependente. Nós vamos cantar um hino hoje que fala que nós somos fraquinhos. Então, estar no templo também é reconhecer a nossa fraqueza, é reconhecer a nossa impotência. Então, estar no templo é dizer para Deus: eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Estar aqui, Senhor, é reconhecer que eu preciso ouvir a Tua voz através de um mensageiro. Estar aqui, Senhor, é reconhecer que eu preciso Te adorar através dos instrumentos, através dos cânticos. Vamos nos colocar em pé nesse reconhecimento de quem somos nós e de quem é Deus. Todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. Senhor.
Jesus estará. Jesus estará. Jesus estará. Jesus estará. Os irmãos podem se sentar. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Se há tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir,
Oremos. Ó Pai, nada é mais precioso do que este amor a Deus que o Senhor tem para conosco, ó Pai. E nós confiamos, ó Deus, que nada irá nos separar de Ti, ó Pai. E é por isso que nós viemos aqui, ó Deus, porque nós queremos Te agradecer e queremos Te louvar, ó Deus, porque nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor é o melhor Pai, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, ó Deus, nos dando forças, ó Deus, em momentos difíceis, ó Pai, nos dando esperança, ó Deus, para que sejamos mesmos, ó Deus, fiéis à Tua palavra e fiéis ao Teu ensinamento, fiéis, ó Deus, ao Teu amor, ó Pai. Que estejamos, ó Deus, sempre pronto a Te servir e que o Senhor perdoe, ó Deus, as nossas falhas, as nossas fraquezas, ó Pai. Nós viemos aqui porque nós queremos, ó Deus, Te declarar como o nosso único Rei, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Para esse momento que antecede a nossa oração, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 9 ao 12. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saíram, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. O contexto desse texto aqui é o seguinte. Pedro tinha acabado na verdade, sim, eu coloquei aqui assim, eu comecei a fazer o contexto por Pedro na casa do centurião Cornélio, né? Ele estava em Jope. Então, ele sai de Jope e a igreja começa a se espalhar. Né? Então, ele vai até a casa do centurião Cornélio, fala do evangelho para ele, e daí ele fica por ali para uns dias. Depois, a igreja se espalha pela Fenícia, Chipre e Antioquia. Né? Então, o rei Herodes ele manda perseguir alguns cristãos. Né? O Tiago, que era irmão de João Marcos, foi morto a fio de espada. Né? E essa morte do Tiago agradou muitos judeus. E então ele falou assim: então eu vou prender Pedro. E Pedro foi preso e colocado no cárcere. Né? E sabendo disso, a família de João Marcos entrou em oração. E tinha uma grande escolta em volta de Pedro durante esse período que ele estava lá na prisão, sabe? E a igreja orando incessantemente pela vida dele. Porque nessa mesma noite ele seria apresentado para ser morto. Então, o Senhor enviou o seu anjo e o livrou. E isso foi por meio das orações que a igreja estava fazendo em favor dele. Né? A família de João Marcos estava junta, reunida. Isso porque eles tinham acabado de perder o irmão dele, que era o Tiago.
E eu queria também compartilhar com vocês uma experiência de oração que eu e minha família tivemos juntas. Em janeiro de 2020, eu me lembro que nós estávamos de férias em um hotel e eu senti um desejo intenso de começar uma vida de oração e uma vida de mais intimidade com o Senhor. Era uma necessidade intensa mesmo, assim, de coisa que talvez eu não tivesse tido em nenhum momento antes. E eu comecei a fazer isso. E, com o tempo, eu consegui ir chamando o Tiago e o Tiaguinho para que a gente pudesse fazer esse momento juntos. E era um momento diário. Foi muito bacana, porque a gente não esperava que, nesse ano de 2020, em janeiro, a gente não tinha essa expectativa de que a pandemia ia ter esse desdobramento que teve. E a gente também não tinha ideia da quantidade de coisas que a gente ia vivenciar nos nossos trabalhos, nas nossas relações. A gente teve uma série de problemas em 2020, inclusive em relações de trabalho, né, Tiago? E eu acho que a gente não conseguiria ter o emocional suficiente para passar por essas situações se nós não estivéssemos amparados pelas orações e pela palavra do Senhor. Então, o meu convite no dia de hoje é para que você também possa ter essa experiência, assim como a família de João Marcos teve, né? Assim como a nossa família teve. Você vê, a nossa experiência, ela não foi uma experiência em que a gente estava diante da vida e da morte, como estava Pedro ali, né? Mas o Senhor nos guardou e esses momentos de oração foram importantíssimos para nós. E para fazer essa oração em relação a isso, para que nós estejamos mais próximos do Senhor, eu gostaria de convidar a Raquel para vir aqui, né, para que a gente possa estar cada dia mais junto ao Senhor, que nós possamos envolver as nossas famílias, envolver as crianças na oração e na nossa vida de estudos da Bíblia. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por esse dia que nós temos, Senhor, em especial, esse dia que podemos retornar à Tua casa, ó Deus. Como é precioso estar aqui com os irmãos, poder sentir todo o seu carinho por nós, ó Deus, nos protegendo até aqui, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, em oração, que a gente possa se achegar mais a Ti, ó Deus, como família mesmo, ó Deus, que a gente leve isso para as crianças, Senhor, e desperte neles o desejo também de estar próximos a Ti, ó Deus. Que todos tenham essa consciência, Senhor, de que a oração é muito poderosa, Deus. Ela nos faz achegar a Ti, nos faz ter um relacionamento contigo, ó Deus. Que a gente possa se fortalecer nisso, Senhor, e a cada dia, Senhor, valorizar mais ainda esses momentos contigo, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Nesse momento, nós vamos ouvir a palavra do nosso Senhor com o pastor Ricardo. Bom dia, meus irmãos. Uma alegria muito grande poder estar aqui, rever os irmãos. Mais uma vez estamos recomeçando os cultos presenciais, né? E é claro, enquanto se fizer necessário, não tem problema. A gente interrompe, recomeça de novo, interrompe, recomeça de novo, para que a gente possa superar com mais segurança toda essa situação. Não posso deixar de agradecer a igreja pelas orações, e eu faço isso em nome da minha família, que nós tivemos um tempo muito difícil, muito complicado. Infelizmente, nós pegamos uma carga viral do Covid muito pesada, e isso levou o nosso corpo no limite, eu e a Adriana. Nós tivemos, assim,
tempo bem complicado. Eu tive 10 dias de febre consecutivos, uma sinusite muito forte, a Adriana bastante problema estomacal, intestinal, e o danado do Covid afeta muito a parte muscular, deixa a gente muito fraco, então o corpo demora a reagir. Graças a Deus conseguimos superar em casa, não precisamos de uma internação, mas bateu na trave, porque parecia que o corpo não queria reagir, não. Emagrecemos, perdemos peso. Infelizmente, o Covid só leva a nossa massa magra embora, né? Danado nem para levar a nossa gordurinha embora, né? Só leva a massa magra. Eu tenho um amigo lá em Assis, Ricardinho, ele perdeu 17 quilos só de massa magra. A barriga está aqui ainda, infelizmente. Mas não posso deixar de falar para você também, continuar se cuidando. Deus nos livre desse mal, em todos os aspectos. Mas a gente não está isento, né, de contrair esse vírus. Por isso, cuide de você, cuide do seu corpo. Faça tudo pelo seu corpo para que ele esteja bem, né? Primeiro, porque é o templo do Espírito Santo. Segundo, porque o seu corpo carrega a sua vida, que é um bem, um dom muito precioso que Deus nos deu. E terceiro, porque esse vírus leva o nosso corpo no limite. Então nós precisamos estar bem, né? Deus nos livre de pegar. E se pegar, quem sabe uma carga leve, né? Não uma carga pesada. Mas graças a Deus estamos no finalzinho da recuperação, ainda um pouquinho de fraqueza em alguns momentos do dia, mas eu faço questão de agradecer as orações dos irmãos. E o texto que a Bárbara compartilhou conosco agora, de como a oração sustenta, de como a oração liberta, de como a oração coloca a gente de pé. E eu quero agradecer pelas orações da igreja, que foram assim extremamente importantes. Nos mantiveram de pé. Então, muito obrigado. E nesses dias, também não pude deixar de refletir sobre alguns aspectos de toda essa situação que a gente está enfrentando. E eu queria compartilhar isso com vocês. Salmo 78. Eu quero ler apenas 2 versículos, espero ser breve, porque eu tenho certeza de que daqui uns 10 minutinhos eu vou precisar sentar. As pernas estão um pouquinho bamba. Mas, ao mesmo tempo, espero compartilhar algo relevante e da parte de Deus para os nossos corações. Salmo 78, eu leio com vocês o versículo 3 e o versículo 4, que dizem assim: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém. Meus irmãos, o povo de Israel tinha uma cultura muito gostosa de contar o que aconteceu no passado às próximas gerações. E era uma cultura assim, praticada quase que diariamente, né? O momento da mesa, o momento do alimento, sempre era um momento de memória também. E infelizmente nós perdemos muito dessa cultura. Chegou a foto, chegou a filmagem, chegou o celular, e a gente perdeu um pouco dessa cultura de contar, de rememorar, de lembrar a história, de fazer força para a gente lembrar o que aconteceu no passado. Parece que nem a foto não ajuda muito, né? Vocês já pegaram uma foto assim e falaram: nossa, onde é que a gente estava aqui? A gente esquece, né? Mas o povo de Israel não. O povo de Israel fazia um exercício de memória, um exercício de contar para as próximas gerações o que aconteceu lá atrás. Aqueles momentos mais difíceis, mais tensos, aqueles momentos assim onde a alma foi testada no limite, mas houve superação também. O povo de Israel fazia questão de contar isso para as novas gerações, para as pessoas mais novas.
E é claro, tinha uma intenção nisso. E eu acredito que eram duas intenções, pelo menos. A primeira era mostrar que ao longo do caminho, a mão de Deus, o agir de Deus, fez toda a diferença. Então eles lembravam daqueles momentos difíceis, tenebrosos, aquele tempo que parecia que não ia ir embora nunca, para mostrar para as novas gerações como que a mão de Deus foi importante naquele momento. Como que o agir de Deus foi específico, foi único, foi favorável, foi misericordioso, foi bondoso naquele tempo de agonia e sofrimento. Essa era uma intenção, mostrar a importância do que Deus fez. O versículo 4 aqui que nós lemos, diz que não encobriremos, nós contaremos à vindoura geração o poder de Deus e as maravilhas que Ele fez. É como assim se o povo tivesse a obrigação de contar para as novas gerações o que Deus fez na vida deles. É como se eles dissessem assim, nós não podemos ficar calados, nós não podemos guardar isso para nós precisamos passar adiante. Como a mão de Deus se manifestou poderosamente a nosso favor e quantas maravilhas Ele fez a nosso favor. Nós precisamos contar isso para os outros, para as novas gerações. O povo precisa saber que há um Deus que tem poder, que faz maravilhas e que nos abençoa. As novas gerações precisam saber disso. Então essa era a primeira intenção de recontar a história. A segunda era cultivar a gratidão, olhar para trás, reconhecer mais uma vez que a mão de Deus agiu poderosamente e agradecer. E, é claro, incentivar as novas gerações a cultivar a fé em Deus, a fé nesse Deus que age com mão poderosa e que faz maravilhas. Essa era a segunda intenção, a gratidão e o testemunho. Nós precisamos recontar essas histórias, é o povo de Deus dizendo, precisamos recontar essas histórias para a gente cultivar um coração grato e para a gente incentivar a fé nos outros corações. Que pena que a gente perdeu essa cultura, de recontar a história. Olha quanta coisa boa, quantos objetivos bons isso pode alcançar na vida do ser humano. Talvez um motivo para a gente restaurar, reconstruir essa prática, de recontar a história. Mas eu queria que vocês notassem junto comigo que esse exercício de rememorar colocava Deus no centro. Não é a história em si que está no centro. Não é o fato, o ato, o que aconteceu lá atrás, seja uma tragédia ou seja uma coisa muito boa, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Não é a história em si que é o foco. Não somos nós o foco. Nem o que a gente fez, nem o que a gente deixou de fazer, porque geralmente quando a gente faz, a gente corre risco de errar, a gente pode fazer muito tarde, a gente pode deixar de fazer alguma coisa, ou a gente pode acertar também. Mas nós não somos o foco, o povo de Israel não era o foco. Recontar a história era colocar Deus no centro, da vida e da história. Esse era o foco, colocar Deus no centro. O mais importante em a gente relembrar a história, o que Deus já fez, o que aconteceu nas nossas vidas, é trazer Deus de volta para o centro. Por isso é importante recontar a história. Mas aí eu chego então a uma pergunta crucial. O que vamos contar às próximas gerações sobre essa pandemia? O que nós vamos contar para as novas gerações sobre esse momento difícil que estamos vivendo? Esse momento tenso, esse momento que parece que não vai embora nunca. O que nós vamos contar para as novas gerações? Daqui 10 anos, daqui 20 anos,
quando a gente olhar para trás, o que nós vamos contar sobre essa experiência que nós estamos tendo agora? Eu acredito que há algo comum para todos. Comum, eu digo assim, para os que creem em Deus e para os que não creem em Deus também. E é o fato de que nós estamos vivendo um tempo de muita luta e de muito luto. Está sendo difícil. Infelizmente, está sendo um tempo de muita luta e de muito luto. Famílias estão chorando, famílias estão sofrendo por conta dessa pandemia. Não está sendo um tempo fácil. Eu acredito que a nossa geração nunca presenciou tanta luta e tanto luto como nesses dias. E isso é comum para todos. É provável que a gente conte para as próximas gerações como que tudo parou logo no começo da pandemia. Que coisa mais esquisita que foi aquilo. De repente, tudo parado. Todo mundo fechou as portas. Comércio, igreja. De repente a gente parou, o mundo parou. Pode ser que a gente lembre disso lá na frente e conte para as novas gerações. Provavelmente a gente vai contar também de um tempo difícil de isolamento, onde a gente não podia ver pessoas queridas, encontrar pessoas queridas, tivemos que nos distanciar, diminuímos o toque, que é uma coisa tão importante para nós, tão significativa, sentir o calor humano, é tão gostoso, e isso foi cortado, foi tirado de nós nesse tempo de pandemia. Algo muito estranho, né? Mas pode ser que a gente conte isso para as novas gerações. Pode ser que a gente conte também que a igreja fechou as portas por um motivo maior. Igreja de porta fechada, eu não lembro na história de ouvir falar de igreja de porta fechada. Estranho isso, né? E no meio de tudo isso, muita luta, muito desespero, muitas lágrimas e luto também. Pessoas partindo. O grupo do WhatsApp da nossa igreja está exercendo um papel tão importante nesses dias, mas ao mesmo tempo traz um clima difícil, né, porque a gente lida com várias notícias, vários sentimentos e culmina na oração, né? Mas a gente está lidando muito com isso, com muita luta e com muito luto. Pessoas estão partindo, pessoas próximas da gente, infelizmente, estão partindo. Eu creio que se Deus permite isso, é porque essas pessoas estavam preparadas, foram para casa. E isso conforta o nosso coração. Então, meus irmãos, no primeiro momento, a gente tem esse contexto geral, comum para todo mundo, um contexto de muita luta e de muito luto. Pode ser que a gente conte isso. Claro que a gente vai contar que foi um tempo muito difícil para as novas gerações, né? Assim como o povo de Israel contava, por exemplo, que a escravidão no Egito foi um tempo muito difícil, um tempo de agonia, de dor, muita gente morrendo, sangue sendo derramado por causa da opressão. O povo de Deus recontava essa história, nesse aspecto difícil também. Mas aí que vem o diferencial, meus irmãos. Eu disse que é comum, é para todos, mas Deus faz parte da nossa história. Então nós temos algo a mais para contar, ou não temos? Então eu queria compartilhar esse segundo aspecto com vocês. E eu acredito que lá na frente nós vamos contar também para as novas gerações que esse tempo de luta e de luto também foi um tempo de manifestação do poder de Deus e das maravilhas de Deus. E eu pergunto para você, você tem visto, no meio dessa muvuca, no meio dessa luta, desse luto que a gente está experimentando, você tem visto o poder de Deus? Você tem visto as maravilhas de Deus se manifestando na sua vida, na vida de outras pessoas? Se por um lado a Covid não quer largar do nosso pé, por outro lado Deus também não largou da gente. Está com a gente.
Nós vamos ter o que contar, meus irmãos. Se nós vivemos com Deus, se nós confiamos no Senhor, se nós cremos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nós teremos mais para contar do que luta e luto. Nós teremos muito mais para falar a respeito das maravilhas de Deus que nos supriram nesses dias de luta e luto. Triste vai ser recontar essa história sem Deus, sem ter experimentado, sem ter visto o poder de Deus, a mão de Deus agindo. Mas nós temos isso, meus irmãos, a nosso favor. Nós temos essa alegria, esse privilégio de contar com o agir de Deus nas nossas vidas. E eu consigo ver claramente algumas bênçãos de Deus nesses dias. Por exemplo, você já parou para pensar no fato de que as nossas crianças estão sendo poupadas? Você já parou para pensar na maravilha que está sendo isso, meus irmãos? Imagina se as crianças fossem vulneráveis a esse vírus. Quanto mais luta nós não teríamos, quanto mais luto e lágrimas nós não teríamos. Para mim, isso é uma manifestação poderosíssima de Deus, preservando a vida das crianças, dos adolescentes, das novas gerações. Eu não tiro outra conclusão senão essa. É Deus preservando as nossas crianças. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Nós estamos vulneráveis, suscetíveis a isso, somos adultos, a gente dá um jeito, mas as nossas crianças estão sendo preservadas. Precisamos contar isso lá na frente, lembrar o Benício, né, que hoje é nenenzinho, não vai ter muita memória disso. Olha, quando você nasceu, Deus preservou a sua vida, a vida da sua irmã. Lembrar para as novas gerações que isso foi uma bênção muito grande. Claro, nós choramos o luto de quem partiu, choramos também com quem está sofrendo nesses dias, mas não podemos deixar de agradecer as pessoas que estão se recuperando. Um Giovanni, uma Josi que saíram da UTI e voltaram para casa. Isso também é manifestação do poder de Deus. Se outros partiram porque Deus permitiu, chegou a hora, foram para casa. Por outro lado, Deus se manifestou de maneira poderosa, abençoando outros, ainda mantendo eles aqui com a gente. Isso é bênção. Também não poderemos deixar de contar para as novas gerações que, apesar da luta e do luto, não faltou o ânimo, nem na hora do luto, nem na hora da lágrima. O amor de Deus nos deixou, nos desamparou, nos abandonou. Ao contrário, nos fortaleceu, nos motivou, nos incentivou a continuar, mesmo diante de tanta luta e tanto luto. Nós precisamos contar isso para as novas gerações. Como as pessoas se tornaram mais solidárias nesses dias, se compadeceram mais umas das outras, corações quebrantados, a vida sendo mais valorizada, apesar de ao mesmo tempo correndo risco. Mas nós vimos uma mobilização geral de pessoas se importando mais com pessoas. Para mim isso é uma maravilha de Deus em meio a tanta luta e tanto luto. Um outro aspecto também que não posso deixar de falar, eu acho que nós vamos contar e precisaremos contar para as novas gerações. Como foi importante fazer parte do povo de Deus nesses dias. Como fez diferença a gente contar com a oração dos irmãos, com o auxílio dos irmãos, com a mensagem de um irmão falando: olha, quer que eu vá na padaria para você?
Isso é Deus cuidando da gente, meus irmãos. São as maravilhas de Deus se manifestando num tempo tão difícil. É a igreja de Deus se fazendo presente, se cuidando mutuamente de quem faz parte do povo de Deus, de quem não faz parte do povo de Deus. E eu pergunto para você, o que nós vamos contar para as próximas gerações? Só luta e luto? Não, nós temos mais para falar. Eu acredito. Quero que você acredite nisso também. Nós teremos muito mais para falar. Vamos recordar a luta, o luto, o tempo difícil, a dificuldade, as lágrimas, mas vamos recordar o consolo, vamos recordar o amor de Deus que não se apartou de nós, a misericórdia que se renovou a cada dia, a manifestação da mão de Deus através da vida dos irmãos, da solidariedade, da ajuda comum, das orações. E que mesmo no dia mais difícil, na despedida de alguém que partiu por causa dessa pandemia, não faltou o auxílio do Senhor. O que nós vamos contar para as próximas gerações? Se nós não caminharmos com Deus nesses dias, provavelmente nós só vamos contar luta e luto. Mas se caminharmos com Deus, meus irmãos, além da luta e do luto, nós vamos também contar com entusiasmo, com alegria, as manifestações do poder de Deus e as maravilhas que Ele fez na nossa vida, na vida dos outros, na vida da nossa cidade, da nossa nação, enfim. Precisamos abrir os nossos olhos e ver que Deus está agindo com mão poderosa. E é por isso que a gente está chegando até aqui. Por isso que a gente está chegando até aqui. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Espero que a gente saia daqui mais motivado, olhando para essa situação difícil, mas percebendo que Deus está conosco. Que nada pode nos separar do amor de Deus, que sempre com você Jesus estará. Que Deus está conosco, esteve conosco até aqui e nunca há de nos deixar. É o hino que nós vamos cantar agora. Eu convido a equipe de louvor para vir aqui à frente, para a gente então encerrar essa mensagem, cantando essa esperança gostosa de que Deus nunca há de nos deixar. Amém.
nós agradecemos a participação de todos os irmãos nesse culto presencial e gostaria de convidar para que todos possam vir ao próximo domingo, onde teremos a ceia do Senhor e a entrega do dízimo e do quilo. Vou fazer uma oração e logo depois vou pedir para que o pastor nos dê a bênção. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque em meio a tanta dor e tanto luto, Senhor, o Senhor tem segurado a nossa mão, Pai, e nos guiado adiante. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado das nossas crianças, Senhor. Nós sabemos, Pai, que delas são o reino do céu, Senhor. Então nós te louvamos pela preservação delas nesse período tão difícil que nós temos passado, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue segurando na nossa mão, nos fortalecendo, para que nós possamos passar por isso, Senhor, e dar testemunho, Pai, do quanto o Senhor foi bondoso para conosco, Senhor, durante um período tão difícil. Que nós possamos contar para nossas crianças o que nós vivemos, Senhor Jesus, e que elas possam contar para as outras gerações, Senhor, o quanto o Senhor foi poderoso em nossas vidas, Pai. Abençoa as nossas famílias, Pai, abençoa a nossa semana, que nós possamos ser fortalecidos, Senhor Jesus, por essa palavra, que ela possa caminhar conosco dentro do nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Meus irmãos, que a presença amorosa, constante, animadora do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja renovados sobre a sua vida, a vida da sua família e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.